Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o Microsoft Windows e algumas utilidades. Logo que você liga o seu computador, você já entra nessa tela. Existem vários sistemas operacionais diferentes. A gente vai explicar um pouco do Windows 10, que é o Windows mais utilizado agora. O Windows ele é um sistema operacional bem antigo, tá? Ele surgiu nos anos 80 com alguns modelos, ou por exemplo, 3.1, depois virou o 95, 98, foi tendo atualizações conforme o avanço tecnológico. Nessa versão que eu estou acessando aqui, eu estou acessando o Windows 10. Primeiramente, quando você inicia o computador, já vai aparecer essa tela. Essa tela se chama área de trabalho. Na área de trabalho, onde eu tenho acesso aos ícones mais fáceis do sistema. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando o meu computador pessoal. Esses são os ícones que eu mais utilizo. Por exemplo, o Microsoft Edge, o Avast, que é o antivírus, o Google Chrome, eu utilizo um programa de gravação de áudio, por exemplo, os joguinhos e etc. O computador ele pode ser utilizado para diversas coisas, tá? Desde para uso profissional até para uso de entretenimento. Eu utilizo para as duas coisas, mas você pode simplesmente utilizar o computador para uso pessoal, eu quero só acessar a internet, eu quero só digitar trabalhos para a faculdade, eu quero só gravar vídeos. Você consegue. Esse é o sistema Microsoft Windows 10. Ele tem algumas funcionalidades. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, é bem simplificado, algumas dessas funcionalidades, tá? Primeiramente, você pode fazer qualquer instalação de programa de sistemas de programas compatíveis com o Windows 10. Qualquer programa que seja compatível com o Windows 10 você consegue fazer a instalação. Existem programas compatíveis com outros sistemas operacionais, por exemplo, o Linux, que é um sistema gratuito muito utilizado por órgãos do governo. Você pode utilizar também o Mac, que o outro colega meu explicou um vídeo referente ao sistema operacional da Mac, que é um outro computador. E assim, o Windows é o sistema mais popular utilizado. Qualquer computador que você vai comprar numa loja, que você vai comprar numa revenda, você vai encontrar sempre com o Windows. Dificilmente você vai comprar um computador com outro sistema operacional. Até porque os sistemas operacionais gratuitos até vêm nos computadores. Só que dificilmente as pessoas acabam utilizando por conta da quantidade de aplicativos compatíveis. Não que seja ruim, e sim porque aquilo que as pessoas mais utilizam no dia a dia são mais compatíveis com o Windows. Então, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês algumas funcionalidades, tá? Esse aqui é o menu iniciar. Aqui no menu iniciar, onde você vai localizar todos os seus aplicativos. Por exemplo, eu quero acessar um aplicativo da calculadora. Você pode acessar por aqui, clicando no ícone, por exemplo, calculadora. Ou você simplesmente pode digitar aqui nessa lupinha, calculadora. Igual como você tem no Android, nos celulares, você consegue localizar por meio da busca também. Outra funcionalidade bem interessante é que muita gente não conhece, tem dúvidas. Eu já trabalhei muitos anos com isso e muitas pessoas me perguntam. Por exemplo, eu pluguei um pendrive. Como que eu encontro esse pendrive? Eu vou plugar um pendrive aqui, vocês vão ver como que funciona. Você vai ter um aviso sonoro do plug do pendrive. Ele vai aparecer aqui a reprodução automática. Aqui aparece no meu antivírus também, eu já vou explicar um pouquinho sobre o antivírus, tá? Mas primeiro vamos voltar à nossa explicação inicial. Você tem duas formas de localizar o seu pendrive. Aqui quando ele abre a janelinha, eu fechei a janelinha sem querer. O que eu faço agora? Tira e conecta o pendrive? Não precisa. Você pode fazer assim, aqui você pode clicar nessa lupinha, escrever meu computador, ele vai aparecer esse íconezinho do computador, você dá um clique em cima dele apenas com o botão esquerdo. Quando você clicar em meu computador, ele já vai aparecer essa telinha para você. Aqui você vai ter todas as unidades de armazenamento. O nosso pendrive aqui, geralmente ele aparece com o nome USB do lado. Aqui, mas ficou confuso, você tem vários discos. Eu já vou explicar para você o motivo de eu ter vários discos.
Aqui, quando a gente entrar, ele vai localizar todos os arquivos. Por exemplo, eu tenho as licenças do sistema. Esse aqui é um pendrive que eu utilizo principalmente para fazer formatação de computadores. Agora voltando, por que eu tenho tantos discos aqui? Isso me causou uma confusão. Então, eu tenho vários discos porque assim, hoje o computador, ele tem dois formatos de disco. Ele tem o disco SSD e tem o disco HD. O HD são os discos antigos, aqueles discos que parecem com vinil. Ele tem uma agulhinha que fica girando o disco e ele vai lendo a informação. Esses discos eu deixei alocado para o disco local D e E. Por que D e E? Porque eles não são um disco principal. Eles são discos de armazenamento de dados. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu entro aqui, ó, eu tenho meus backups aqui dentro. Ó, jogos, download, programas. Por quê? Porque geralmente esses discos eles têm um tamanho maior de espaço para armazenamento de dados. Nesse caso, eu tenho dois discos de 1 TB, que conforme a formatação ele acaba diminuindo um pouquinho o tamanho do disco, porque ele utiliza para outras funções do Windows. E eu tenho um disco, um SSD, que eu vou explicar também. O SSD, eu sempre recomendo você utilizar o SSD para utilização de você instalar o seu Windows nele. Por que eu instalo o meu Windows no SSD e não no HD? Porque sim, existe a questão da velocidade de transmissão e recepção de dados. Essa transmissão de dados, aqui você está tratando de um disco que é um chip. É literalmente igual você tem no teu celular. Você tem um chipzinho que tem os armazenamentos ali dentro. Tem todos os arquivos e etc. Como o Windows ele gera uma pastinha de arquivo, você vai precisar de um espaço para guardar esses arquivos do sistema. Por isso que ele gera uma pastinha aqui chamada Windows. Daí o que eu geralmente recomendo? Eu recomendo que sempre utilize no SSD. É um pouco mais caro? Não, na verdade ele é até mais barato. Porém, o tamanho dele, geralmente você vai encontrar de tamanhos menores perto do custo do HD para o SSD. Geralmente você vai pagar um HD de 120 GB, que é o espaço de armazenamento, para um HD de 900 GB, pelo mesmo preço. Por isso que a gente acaba utilizando, deixando mais para você instalar o sistema nele. Por isso que aqui eu tenho 3 discos na verdade. Eu tenho um para utilizar que eu só instalei o sistema operacional, instalo os principais programas que eu quero que rodem com uma velocidade maior. E aqui eu tenho os 2 discos que eu tenho para armazenamento de dados. Por exemplo, imagens, músicas, vídeos, eu tenho separado nesses discos. Eu cheguei nessa tela através do meu computador. Aqui você vai conseguir acessar todos os seus arquivos. Eu quero acessar um arquivo meu, quero acessar uma foto. Eu posso procurar, vamos colocar aqui o nome do meu cachorro, por exemplo, Pipoca. Eu posso tentar localizar um arquivo com esse nome. Por exemplo, o pet. Ó, ele vai localizar. Se eu digitar aqui, ele vai pesquisar em todos os meus discos. Ele demora um pouquinho, mas ele acha. Ó, vamos colocar aqui contas mensais, um exemplo. O pet, se eu entrar aqui, por exemplo, para não demorar tanto, vou fazer aqui. Eu sei que meus arquivos eles ficam salvos aqui nesse disco D. Então vou localizar aqui, o pet. Vamos ver o que eu acho com o nome do pet. Ele vai demorar um pouco, justamente por causa daquilo que eu disse. Esse aqui é um disco mecânico, ele está fazendo a leitura, viu uma agulhinha, está lendo um disco. Eu vou salvar o mesmo arquivo no outro disco para vocês verem a diferença para buscar esse arquivo. Quer ver? Eu vou até criar um arquivo aqui, ó, com esse nome. Ó, teste. Eu vou colocar ele dentro de uma pasta. Eu vou colocar aqui no meu disco local C, o pet. Não, quero salvar aqui. Ele está dizendo que eu não tenho permissão para salvar. Deixa eu salvar aqui dentro do meu.
Ele localizou ali. Vocês viram o tempo que demorou, né? Agora eu vou salvar dentro dos meus documentos aqui, ó, o PET. Beleza? Agora vamos localizar aqui no disco C. O PET. Mesma palavra. Olha, já tem uma velocidade de busca bem maior, ó. Isso que a gente está localizando um arquivo dentro do disco. Eu já vou mostrar para vocês outra forma de vocês localizarem os arquivos. Como o disco é grande, o tamanho do disco também impacta, tá? Se você tiver um disco muito pequeno, você vai ter um... Porque pense, é a mesma coisa você procurar um livro numa biblioteca pública ou um livro na sua biblioteca de casa. É a mesma coisa. Isso também impacta. Se você tiver um fácil acesso, por exemplo, também vai facilitar. Olha, ele está localizando, procurando o arquivo. Talvez a demora um pouco elevada do disco local C é pela quantidade de arquivos que eu tenho aqui, ó. Porque como tem os arquivos do Windows, isso pode demorar um pouquinho mais. Tem uma outra forma que eu já vou explicar para vocês como localiza, tá? Aqui você pode localizar também. Eu acho que localiza até mais rápido. Ó, ele localizou. O PET, tá? Quer ver? Ele acabou localizando, puxando até em outros discos aqui. Quer ver? Se eu buscar aqui, ele também busca da mesma forma. Ele busca de uma forma até mais rápida. Porque aqui ele está buscando tudo que tiver com o nome de OPET. Olha, ele acaba localizando em tudo. Ó. O boleto. Ele buscou até históricos do meu navegador. Daí por isso que ele demorou um pouquinho mais. Ó, certificado. Ele está buscando várias informações. Ó. Ele foi buscar até em locais que, ó, por exemplo, aqui é um local de histórico. Agora voltando, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre como localizar um arquivo, expliquei para você a utilidade dos discos e expliquei para vocês algumas formas de localizar arquivo de forma mais rápida. Para o vídeo não se estender tanto, eu vou explicar para vocês algumas outras funcionalidades. Por exemplo, eu já peguei várias pessoas com dúvidas também. O meu som no computador ele funciona no YouTube, mas não funciona no computador. Aqui você tem algumas utilidades também. Se você clicar com o botão direito, lembrando, o botão esquerdo você seleciona. O botão direito ele abre tipo de um menuzinho, que você vai conseguir abrir várias opções. Você pode clicar em cima desse ícone do alto-falante com o botão direito. Se você clicar com o botão esquerdo, ele simplesmente vai abrir assim. Se você clicar com o direito, ele vai abrir um menuzinho. Abre aqui, vai em mixer de volume. Aqui você vai ter todas as opções. Ó. Aqui tem o programa que eu estou utilizando para gravar. Aqui tem a Steam, que é um programa de jogo. Aqui tem sons do sistema. Sabe aquele sonzinho do Windows que às vezes incomoda? Você pode vir aqui e simplesmente desligar o som dos sistemas. Aqueles barulhinhos do Windows não vai mais ficar aparecendo. Ou simplesmente, eu quero deixar no mudo. Muta tudo. Ou você pode deixar, eu quero que aqui fique mais baixo e aqui fique mais alto, eu quero só escutar música, não quero que o som do sistema fique aparecendo. Você também consegue isso. Outra funcionalidade legal que o Windows tem, se eu começar a falar todas, a gente vai fazer um vídeo gigantesco. Mas eu vou explicar algumas questões. O acesso à internet. O acesso à internet a gente pode utilizar alguns navegadores. A gente pode utilizar o Google Chrome, o Microsoft Edge e também tem outro chamado Mozilla Firefox, existe Opera, existe vários. Os mais utilizados são esses dois, tá? O Edge e o Chrome. Tem alguns programas em específico que acabam rodando só no Edge, que é o antigo Internet Explorer que acabou se tornando o Edge.
Por quê? Porque esse aqui é o navegador padrão do Windows, tá? Quando você instala seu Windows no computador, ele só vem com o navegador padrão. Ele não vem com o Chrome. O Chrome você tem que entrar aqui e procurar e instalar. Agora, se você quiser acessar pelo Chrome, você só digita aqui, ó, por exemplo. Eu quero acessar uma página, eu quero acessar a página da Globo, globo.com. Você consegue acessar por aqui, ó. O acesso vai ser igual, ó, se você acessar por aqui, por aqui. Na verdade, vai do teu gosto. Eu prefiro utilizar o Chrome. Tem pessoas que preferem utilizar o Edge, ó. Eu acho que o Chrome é um pouco mais rápido. Por exemplo, eu quero acessar o meu e-mail. Você pode utilizar aqui. Você pode acessar o Hotmail, você pode acessar o Gmail. Por aqui você consegue, tá? Você consegue. Tem algumas ferramentas legais, por exemplo. Eu quero salvar essa página que eu vou fazer um trabalho. Você consegue salvar a página do Chrome. Você consegue. Aqui você acessa. Só um pouquinho. Aqui, ó. Você segura o Ctrl. Sem soltar o Ctrl, você aperta o S de salvar. Ó, aqui eu vou salvar a página. Eu vou acessar, vou ir para um lugar que não tem internet. Eu posso simplesmente acessar. Ó, eu estou salvando tudo que tem na página. Se eu tirar a internet, eu vou conseguir acessar igual. Aqui eu vou cancelar, mas só para vocês saberem que tem como. Tá? A gente tem outras funcionalidades, por exemplo. O que eu queria informar para vocês, a importância da utilização do antivírus, tá? O antivírus, ele é um programa que ele tira softwares maliciosos. Por exemplo, eu utilizo muito programas para acessar banco. É importantíssimo que você tenha um antivírus no seu computador. Olha aqui, ó, o antivírus, por mais que seja gratuito, você já tem uma boa utilidade para ele. Por exemplo, eu estou utilizando o Avast Antivírus. Eu utilizo o Avast Antivírus pago. Por quê? Porque eu utilizo muito o aplicativo de banco, etc. Eu achei melhor investir no antivírus, comprar e utilizar um antivírus pago. Mas o antivírus gratuito teria a mesma funcionalidade praticamente. O que ele não teria? Ele não teria algumas coisas, por exemplo, o firewall, ele não teria alguns bloqueios de site. Com certeza é mais legal você utilizar um antivírus pago. Mas se você não tem recursos, não tem problema. Se você utilizar o antivírus gratuito, você já vai conseguir ter a proteção para o seu equipamento. Nunca deixe o seu computador sem antivírus. Essa é uma dica que eu sempre dou. Por quê? Você pode ter os seus dados clonados, você pode ter pessoas acessando o seu computador, você pode ter roubarem os seus dados. Você consegue simplesmente acessar a área de trabalho de outro computador por meio do antivírus. Agora, a gente já explicou um pouquinho sobre antivírus, a importância da utilização. A gente já mostrou algumas coisas sobre os mixers de volume. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre alguns sistemas que existem no Windows. Aqui no Windows, ele já vem com alguns sistemas instalados, tá? Por exemplo, ele já vem com calculadora, já tem algumas coisas úteis, calculadora, câmera, que você consegue ver só webcam, calendário, captura de tela, que é uma coisa bem legal. Se você procurar aqui o captura esboço, você coloca a nova captura, você pode selecionar o que você quer capturar, Isso é muito, muito legal para você fazer tipo trabalho de faculdade, eu quero pegar um print da tela, essas coisas. Também temos alguns programas, o Cortana, que ele funciona como aquela vozinha do Google, tipo uma Alexa, que você fala para ele fazer as coisas e ele vai te falando. Isso é utilizado bastante para deficiente visual. Você tem alguns joguinhos de carta, você tem alguns programas que já vem pré-instalado, você vai precisar de assinatura, por exemplo, Disney+. Isso tudo não fui eu que instalei. Você tem um e-mail que você pode configurar o seu e-mail para ficar mais fácil, para você não precisar acessar diretamente no navegador. Você pode acessar suas fotos, você pode gravar sua voz. Tem um aplicativo de música para você ouvir suas músicas. Você tem o Microsoft Store, que você tem tipo uma lojinha
que você consegue baixar aplicativos gratuitos e comprar aplicativos. Por exemplo, eu utilizo aqui o Xbox, que é um aplicativo para utilização de joguinhos. Aqui você pode instalar o Instagram, pode instalar o WhatsApp. É como se fosse uma Play Store, tá? Aquele Apple Store também. Aqui você consegue instalar todos os aplicativos disponíveis. Ó, tem alguns que são gratuitos, tem alguns que são pagos, daí você tem que vincular cartão de crédito, etc. Mas geralmente você pode utilizar qualquer um desses aplicativos. Por exemplo, eu quero instalar o WhatsApp, eu quero instalar o Instagram, o iTunes. Você consegue. Vamos aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Vamos instalar um aplicativo aqui pela loja e vamos instalar um aplicativo baixando ele direto da internet, tá? Beleza, vamos pegar, pago, vamos pegar um aplicativo gratuito. Vamos instalar o TikTok. Acessamos o TikTok. Quando a gente clicar em adquirir aqui, ele vai começar a instalar, tá instalando já no meu computador, iniciando o download. Tá dizendo a funcionalidade, etc. Aqui, ele vai baixar, instalar e concluir. Quando eu dar um abrir, ele automaticamente vai abrir o aplicativo do TikTok. Meu Maia Beijo. Aqui, é mais fácil instalar por aqui, tá? Mas tem aplicativos que não estão disponíveis aqui na loja. Por exemplo, aplicativos que não estão disponíveis na loja, eu consigo instalar também. Por exemplo, vamos instalar um aplicativo chamado WinZip. Eu já explico para vocês para que serve. WinZip. O WinZip, ele é um aplicativo pago, só que a gente consegue utilizar de forma gratuita também. Download gratuito para Windows. Uma coisa que eu ia falar para vocês, tá? Sempre tomar cuidado aonde vocês instalam um aplicativo. Porque aqui, eu tenho um WinZip aqui, eu tá vendo que eu estou baixando ele direto do fornecedor, aqui, o WinZip. Mas eu tenho aqui, Soft Planet. Eu entro aqui, eu posso encontrar o WinZip. Porém, ele pode me instalar outros programas juntos. Então, o que eu aconselho geralmente? Baixa aqui. Vamos instalar o baixa aqui, só para vocês verem. Aqui, vamos instalar o WinZip, clique para iniciar. Tá vendo a diferença? Aqui, quando eu instalei baixei direto do WinZip, ele só vem um aplicativo. Aqui ele vem abrindo baixa aqui. Ele vai abrir um aplicativo que vai me fornecer esse mesmo sistema. Porém, se eu não cuidar, eu posso vir a baixar outras coisas junto. Por isso que tem que prestar bastante atenção antes de você sair clicando. Por exemplo, aqui, instalando o WinZip. Next, olha aqui, a pegadinha. Ele quer instalar o McAfee no meu computador. Só que eu já tenho antivírus. E eu não quero instalar esse aqui. Daí, nesse caso, eu vou aqui em Decline. Ele quer instalar Serrave Endpoint. Decline. Eu não quero instalar aqueles dois. Isso é muito comum para você pegar vírus e instalar programas que você não deseja e deixar seu computador muito lotado. Sabe? Aqui ele vai baixar igual lá da lojinha, só que ele não vai instalar para você. Olha a diferença. Eu vou baixar aqui, vou instalar agora aqui o WinZip pelo local que eu baixei direto do fornecedor. O WinZip. Instalar sim. Aqui eu posso ir próximo, concordo. Análise do WinZip. Isso aqui não tem nada de instalando outro programa. Eu posso não enviar aqui simplesmente. Aqui ele está instalando. Eu sempre falo, toma muito cuidado da onde você está baixando. E sempre leiam as instruções para recusar instalação de programas que não são desejados. Obrigado por instalar o WinZip. Está instalado. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que serve esse programa que a gente instalou. Por que você instalou esse cara? Eu vou explicar. Usar versão de avaliação, tá? Esse é um sistema pago. Aqui tem um tutorialzinho que ele vai explicar por que serve.
mas isso aqui eu já sei o que serve, vou mostrar para vocês. Eu tenho, por exemplo, aqui um aplicativo chamado Contas Mensais, onde eu guardo todas as minhas contas. Eu posso compactar esse arquivo. Por exemplo, se você mandar certos arquivos por e-mail, você não consegue mandar. O WinZip ele serve para você compactar o arquivo. Ou seja, se você tem um arquivo muito grande, por exemplo, eu tenho um arquivo, uma música de 30 megas. Vou pegar aqui um exemplo. Músicas, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma coletânea de músicas. Vou pegar um vídeo, acho que é melhor. Vou pegar uma música minha mesmo, tá? Aqui, ó, eu tenho uma música de 36 megas. Vamos supor, eu quero mandar por e-mail e não dá certo. O WinZip adicionar aqui, ó, para você poder diminuir. Ó, eu tô abrindo aqui, ele vai compactar esse arquivo. Isso era muito utilizado antigamente, porque como os computadores eles tinham espaços minúsculos, a gente fazia isso para poder aumentar a quantidade de arquivos que a gente salvava. Ó, aqui ó, tipo de compactação, ZipX, melhor método, menor tamanho. Vamos adicionar aqui, ó. Beleza? Ó, o arquivo ele tinha 35 MB, agora ele tem 20 MB, ele foi compactado. Ó, olha a diferença do tamanho, ó. Essa minha música, ela tinha 36 MB de espaço e agora ele está utilizando 21 MB de espaço. Por exemplo, e-mail. Tem e-mails que aceitam só 50 MB. Eu não conseguiria enviar, por exemplo, essa outra aqui. Eu não conseguiria enviar. Mas agora, se eu compactar ela, por exemplo, eu já conseguiria enviar por e-mail. Essa é uma das utilidades do WinZip, ó. Existem outros programas, tá? 7zip, existe o WinRAR, existem outros programas que fazem a mesma coisa. Eu estou mostrando o WinZip porque o WinRAR eu já tinha no computador. Ó. Olha aqui, ó. Ele era 52 MB, ele caiu basicamente, caiu menos da metade, ó. Agora eu conseguiria utilizar e mandar esse arquivo por e-mail. Tá? Essa foi uma breve explicaçãozinha que eu fiz para vocês do Windows. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente pode até bolar novos vídeos, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um excelente dia, excelente tarde. Agradeço pelo tempo assistindo o nosso vídeo. Muito obrigado.